Este é o podcast Contas à Vida. Todos queremos ter dinheiro, mas somos poucos a saber geri-lo. Este podcast é sobre isso mesmo. Uma produção de Hugo Fonseca, texto de Luís Crespo e voz de Vanessa Sanches. Neste episódio vamos falar sobre o que são e como podem ser usadas as criptomoedas. As criptomoedas ou moedas virtuais são meios de troca criados e usados por indivíduos ou grupos privados, e há também alguns países como a China e a Suécia que já demonstraram interesse em lançar uma versão digital da sua moeda nacional. No caso da Suécia, já existe um projeto piloto com o nome e-Krona. Uma das principais características das criptomoedas é de não serem controladas por nenhuma autoridade central, como um governo ou um banco central. Estas moedas funcionam como meios de troca baseados na internet que utilizam funções criptográficas avançadas e extremamente difíceis de resolver para garantir a segurança e assim serem usadas em transações financeiras e de uma forma muito mais rápida que através do sistema bancário tradicional. Desde o seu aparecimento, em 2009, as criptomoedas tornaram-se um fenómeno global. E como é que funcionam estas criptomoedas? Todas as criptomoedas funcionam sobre uma tecnologia base chamada blockchain. Blockchain é, como o nome indica, cadeia de blocos. É uma sequência de blocos ou grupos de transações que estão encadeados uns nos outros e distribuídos entre os utilizadores da rede blockchain. Blockchain é também o registro de todas as transações que acontecem na rede, e para inserir um novo grupo de transações é preciso inserir um novo bloco na cadeia de blocos. Só quando todas as transações forem devidamente validadas, através de uma série de operações criptográficas extremamente complexas, é que o bloco é inserido na sequência de blocos e as transações que contêm ficam disponíveis para todos os utilizadores. O registro de todas as transações da blockchain é também chamado de ledger, ou livro-razão. Tais características conferem à tecnologia blockchain propriedades interessantes, tais como descentralização, transparência e imutabilidade, uma vez que não é possível mudar o conteúdo de um bloco sem modificar a cadeia de blocos inteira. Desta forma, a cadeia de blocos funciona como um livro-razão digital e imutável. As transações contidas nos blocos de uma blockchain são tipicamente económicas, mas é possível guardar qualquer tipo de informação nos blocos. Conseguem ver o potencial? Por exemplo, toda uma cadeia de produção e distribuição de artigos pode ser registada numa blockchain. A tecnologia não é recente, de facto as suas origens vão até 1991, mas o seu uso nas criptomoedas deu-se com o aparecimento da primeira criptomoeda, uma que já devem ter ouvido falar, a Bitcoin. Resumindo a história desta moeda, em 2008, um misterioso documento chamado Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System foi enviado para um fórum de discussão sobre criptografia. Foi enviado por um indivíduo ou possivelmente um conjunto de pessoas que se intitularam de Satoshi Nakamoto, cuja identidade real permanece até hoje um mistério. É no ano a seguir que a Bitcoin é disponibilizada ao público pela primeira vez e o processo de mineração, também chamado de mining, começa. A mineração é o processo pelo qual novas bitcoins são criadas e as transações são registadas e validadas na blockchain. Ainda em 2009, é também atribuído à Bitcoin um valor numa moeda tradicional. Foi estabelecido que o valor de cerca de 1.309 bitcoins seria igual a $1. Imaginem só, à data de produção deste podcast, uma só bitcoin valia mais de $8.085. Em 2010 foi quando ocorreu a primeira transação comercial real com bitcoins. 10.000 bitcoins foram trocadas para comprar 2 pizzas no valor de $25. Hoje, essas mesmas bitcoins valeriam cerca de 88 milhões de dólares. Os anos passaram e a Bitcoin passou por várias fases de subidas e descidas, e também por várias controvérsias. Em 2010, o sistema da famosa moeda foi pirateado e foram gerados milhares de milhões de bitcoins. Os atacantes exploraram uma falha no software da Bitcoin, mas a falha foi corrigida e a transação apagada da blockchain. Como é de calcular, isto teve um enorme impacto no preço da Bitcoin, que desceu imenso.
Ainda em 2010, o criador da Bitcoin, o nome Satoshi Nakamoto, desapareceu do mapa sem nunca ter sido revelada a sua identidade. A Bitcoin já esteve também associada a sites ilegais na Dark Web, como o Silk Road, por ser um meio de pagamento que pode ser usado sem revelar a identidade das partes envolvidas. Hoje em dia, pode-se transacionar Bitcoins em várias exchanges e noutros serviços como, por exemplo, os Correios da Croácia. Exchanges são como bolsas em que se compram e vendem ações, mas neste caso compram-se e vendem-se bitcoins e outras criptomoedas. Algumas também já foram pirateadas, sendo o caso mais conhecido da Mt. Gox, de onde foram roubadas 850 mil bitcoins, avaliadas na altura em 450 milhões de dólares. Também em 2010 surgiu o Ethereum, que é a segunda maior moeda virtual. Mas já existem milhares de moedas. Se quiserem consultar, as top 100 estão no site coinmarketcap.com. Atenção que se quiserem apostar neste tipo de moedas, existem muitos esquemas para as roubar às pessoas que as têm. Por isso, nunca deem os vossos dados pessoais, nem acedam às vossas criptomoedas a partir de computadores ou em redes que não tenham a certeza de serem seguros. Também existem muitos esquemas para manipular o mercado das criptomoedas. Este mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e não é regulado, ou seja, não existe nenhuma entidade central que fiscaliza e assegura que as regras e leis são cumpridas. É um mercado com menos liquidez que, por exemplo, o mercado das moedas cambiais, chamado de Forex, e por isso é mais fácil de ser manipulado por quem tem grande capacidade financeira, podendo assim fazer o preço subir ou descer consoante o seu interesse. Existem algumas exchanges seguras, onde se podem registar e ir amelhando criptomoedas. Se o quiserem fazer, têm, por exemplo, os sites coinbase.com, bitstamp.net e kraken.com. Contudo, façam-no com sentido de responsabilidade e não a pensar que vão enriquecer rápido. Normalmente, quem assim pensa acaba por perder tudo. Este é o podcast Contas à Vida, uma produção de Hugo Fonseca, texto de Luís Crespo e voz de Vanessa Sanches.